Irmãos, esta palavra fala, que acabamos de ler, fala de uma mãe viúva. Na cidade de Naim morava esta viúva, que já tinha perdido seu esposo. Mas ela tinha um filho, e a palavra, nós acabamos de ler, que conta que era filho único daquela mulher. No decorrer da sua vida, superando a dor e a perca, e ainda sentindo luto por seu esposo, estava esta mulher ainda com uma esperança e um futuro por ter o seu filho ao seu lado. O filho dela era a esperança do futuro dela. Porque, irmãos, quando morre o esposo e aquela mãe fica ali viúva, mas ainda tem os filhos, a esperança de sua mãe ter um futuro e uma segurança financeira é os seus filhos. Ou seja, o sonho daquela mulher, ainda que estava sofrendo a dor da perca do seu esposo, era o seu filho. Mas não foi por acaso que aconteceu aquela tragédia naquela família. Aquele jovem, aquele filho que agora era sua companhia, aquele filho que agora era o seu sustento, aquele filho que agora era o seu amigo, que conversava com ela, que dormia, era a sua segurança. Quantas noites chorando por seu esposo já falecido, ele abraçava. Mãe, não se preocupe, estou eu aqui parafraseando. Mãe, não chores, não vai faltar nada para você. Eu vou trabalhar, eu estou com você. E aquela esperança entrava em seu coração, era como um bálsamo. Mas de repente, algo inesperado aconteceu. De repente, como na minha e na tua vida, muitas vezes você está indo tudo bem, uma tragédia ou uma notícia ruim vem para abalar a estrutura, porque quando a morte, irmão, ela bate em nossa porta, ela não avisa. Quando o telefone toca e avisa que morreu um ente querido, que morreu alguém da tua família tão próximo, abala a estrutura. Mas, enquanto em Naim estava acontecendo aquele episódio, aquela mãe, naquele teto com seu filho, veio a falecer. Uma enfermidade mortal se apoderou daquele jovem, tirando a sua vida. O que eu quero aqui dizer, que ao morrer aquele jovem, e os seus vizinhos agora ali preparam o velório, preparam os últimos momentos com sua mãe, os últimos momentos quando uma ferida já está sendo cicatrizada, a perca do seu esposo. Creio eu que era um esposo bondoso, creio eu que era um esposo atencioso, creio eu que era um esposo que amava, que respeitava, porque ela não estaria sofrendo por alguém que fosse a maltratar. Mas algo inesperado estava para acontecer na vida daquela mulher e na cidade de Naim. Algo inesperado estava para acontecer através daquela tragédia tão dolorida na vida daquela esposa, daquela pobre viúva. E quando ali já está chorando a morte do seu filho, os vizinhos estão comovidos. As vizinhas estão ali levando uma palavra de consolo. A ferida no coração daquela mulher se abre novamente, porque, irmãos, não era simplesmente perder o seu filho. Filho é muito forte. A ligação materna de uma mãe com o filho. E quando ali eles já preparam tudo,
prepara um velório. Quem sabe ali os coveiros já tinham ido na frente, cavar a sepultura. E está ali nos últimos instantes daquele momento, daquele cenário. Se prepara um grande cortejo para levar. O sonho daquela mulher estava sendo enterrado. A esperança dela estava sendo levada para dentro de uma sepultura. As últimas expectativas daquela mãe oh, Jesus. O último olhar, o último adeus. Creio eu, irmãos, que o coração daquela mãe estava deslacerado. A perca de um esposo já estava doendo. E agora vem a morte e tira seu filho querido. Mas, quando vão ali saindo, imagina só, irmãos, sabendo aquela mãe que a poucos momentos seu filho já seria enterrado. Sabendo aquela mãe que a poucos momentos ela não ia mais poder abraçar aquele filho querido. Aquele jovem, sua companhia. E todos ali chorando, todos ali sentindo a dor daquela mãe. Mas ele estava chegando. Mas um homem chamado Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, ele estava vindo na direção da cidade de Naim. O Espírito de Deus que estava sobre ele o conduzia àquela cidade. Porque agora Naim ia mudar. Ei, eu já quero aqui abrir um parênteses e dizer: a tragédia que aconteceu na tua vida, o que foi para as dores, sofrimento e lágrima, vai ser tão grande o que vai acontecer, que vai mudar. E de repente, a palavra de Deus diz que ele vai entrando em frente ao portão daquela cidade chamada Naim. Uma grande multidão acompanha Jesus. Seus discípulos estavam com ele. Uma grande multidão estava com ele. Mas ele sabe de todas as coisas, o que precisamos, o que está acontecendo. E ao encontro naquele portão da cidade de Naim, ele se depara com também uma grande multidão. Mas não era uma multidão de esperança, não era uma multidão querendo receber um milagre, não era uma multidão querendo tocar, ouvir a palavra. Era uma multidão que vinha chorando luto. Era uma multidão que havia tristeza. Era uma multidão que vinha lamentando, porque para chorar a tua desgraça tem muitos. Porque para chorar e ver quando uma notícia mal acontece na minha e na tua vida, são muitos. Mas o Senhor preparou um cenário para mudar aquele sofrimento daquela mulher, aquela dor. E Deus marcou encontro com aquela mulher. Porque a lágrima daquela mulher, a lágrima daquela mãe chegou até a presença de Deus. As lágrimas dela falavam. E chegou à presença de Deus. E o seu filho Jesus Cristo, quando se depara no portão daquela cidade chamada Naim, que ele olha aquela cena, a multidão muitas vezes está sem entender o que Deus está fazendo na tua vida. É muito lindo isso.
E aqueles 4 homens, creio eu, que vinha carregando com uma maca chamada esquife, segurando, em cima estava o corpo daquele jovem enrolado, já preparado para ser sepultado. E logo atrás vem sua mãe chorando. Logo atrás vem aquela mãe com seu coração estraçalhado pela perda do seu filho querido. E a multidão chorando. De repente, ele se aproxima daquele portão. Olha para aquela mãe, Xanakai Aramas, nos seus olhos, e diz a palavra que ele viu aquela mãe chorar. Ele olhou para ela com olhar de misericórdia. Ele teve íntima compaixão daquela mãe e disse: mulher, não chores mais. De repente, a multidão que vai com Jesus, seus discípulos, começa a se perguntar, porque naquela época, irmãos, como Jesus conhecido o mestre, a lei, pela lei, o mestre não poderia tocar em um defunto. Mas o Senhor, aleluia, ele não quebrava qualquer lei, ele cumpria, porque ele é a vida. E aí ele toca no esquife, aonde aqueles homens pararam, que levavam o corpo do jovem. Creio eu, irmãos, pensa comigo, vem aqui dentro. A multidão que vinha com Jesus e a multidão que vinha com a mulher para o cemitério. Que é isso? Quem é este homem? Quem sabe uns ali, o que é que está acontecendo? Jesus no meio daquela roda ali, os homens com o corpo daquele jovem, e aquela mãe, creio que olhou para Jesus, porque quando eu e você olhamos para Jesus, irmãos, eita, é forte, a vida muda, a tua esperança. Creio eu que quando ele parou, tocou no esquife, e os homens que levavam o jovem pararam, ficaram sem entender o que é isso, quem é este homem, que palavra é esta? E a palavra do Senhor diz que no 14, chegando se tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E no 16, 15, e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Irmãos, meu Deus, é forte. Imagina o alvoroço. Imagina, como diz ali o palavreado na minha cidade, no estado do Pará. O burum-burum. Burum-burum quer dizer barulho, falatório. E aquela mãe, e a palavra do Senhor diz que quando ele ordena, jovem, eu te digo, te levanta. O defunto assentou-se e começou a falar e devolveu a sua mãe. E aquela mãe abraça agora o seu filho começa a falar, e a glória, irmãos, e muita gente ali começa a se entender, porque quando Deus chega, algo diferente acontece. E a palavra do Senhor diz: todos se apoderou um grande temor e glorificavam Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo, a cidade. Irmãos, imagina só, o que era para a morte, o que era para o velório, volta agora aquelas duas multidão, entra na cidade de Naim, irmãos, voltam para a casa daquela mulher. Imagina a festa, imagina as pessoas indo e tocando: quem é este homem, o que foi isso que aconteceu? Irmãos, a palavra do Senhor diz que o povo glorificava a Deus.
E eles diziam, um grande profeta se levantou entre nós. Porque Jesus, ele é a vida. Jesus, ele ressuscitou o sonho daquela mãe. Jesus ouviu e viu as lágrimas daquela mãe. Jesus restitui agora para aquela mãe o seu filho querido, a sua esperança. Oh, é muito forte, puxa. A palavra do Senhor diz, no 17, e correu dele esta fama por toda a Judeia, por toda a terra, por toda a circunvizinhança. Todos que viram você chorar, todos que viram a tua dor. Porque, irmãos, Deus permite a tragédia. Porque o Senhor preparou o cenário. Naim ficou registrada como uma das cidades que o Senhor operou um dos seus grandes milagres e maravilhas. O Senhor hoje, através desta palavra, restitui os teus sonhos, restitui a tua esperança. Eu não sei há quanto tempo você está chorando. Talvez este filho que não mais te respeita, talvez esta filha que não mais te honra, talvez o teu filho hoje representa o teu esposo, talvez hoje o teu filho hoje represente um sonho que mataram com palavras, mataram a ponto de você só estar chorando. Hoje o Senhor restitui os teus sonhos. Hoje o Senhor traz de volta. Hoje o Senhor diz, não chores mais. Não chores mais. Hoje o Senhor te fortalece e diz, volte a sonhar. A palavra sonho, o que significa a palavra sonho? Vamos ver. É um projeto de vida, algo que dá sentido à sua existência, que te faz encontrar motivação para superar as dificuldades e aprender com os desafios. Desejo, irmã, eu desejo. Desejo não é sonho, desejo é vontade de adquirir algo. Mas sonho é um projeto. Sonhos, Deus, Ele colocou em teu coração algo. Devido às circunstâncias da vida, você perdeu o desejo de sonhar. Talvez você sonhava em ser um grande pregador da palavra de Deus. Talvez você sonhava em louvar a Deus. Talvez você sonhava e buscava pelas madrugadas, nas campanhas, nas orações do meio-dia. Buscava talentos e dons e você contou para pessoas este sonho. Pessoas olhou e disse, esquece. Isso não é para você. Você não sabe nem falar direito.
Você não tem capacidade. E essas palavras mataram o teu sonho. Me faz saber o Espírito de Deus. E você parou, estagnou, não sonha mais, não deseja mais. E o Senhor diz nesta noite, através desta palavra, volta a sonhar, porque eu realizarei o desejo do teu coração, diz o Senhor. Volte a sonhar. Porque Jesus foi ao encontro daquela mulher naquela cidade de Naim. Quando Jesus também vai ao encontro de Marta e Maria e disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus vai também, aleluia, através da vida do profeta, onde aquela viúva também já tinha perdido seu filho e os credores iam levar seus 2 filhos, suas 2 esperanças. Ela foi ao encontro do profeta, homem de Deus, e ele disse: dize-me o que tu tens em tua casa. A tua serva não tem nada, senão uma botija e um pouco de azeite. Vai, empresta vasilhas emprestadas, fecha a porta sobre ti e teus 2 filhos e deita do azeite que está na tua botija em todas as outras vasilhas. Depois vem até aqui. Ela obedeceu o homem de Deus. Ela falou com a pessoa certa. Ela recebeu o milagre. Quando ali o homem de Deus, o profeta de Deus, instruiu ela pelo Espírito de Deus, ela obedeceu. Não parou. Quem sabe as suas vizinhas perguntaram: para que você quer tantas vasilhas emprestadas? Irmãos, para quem tu tem contado teus projetos? Talvez não deu certo porque você contou os teus sonhos para pessoas erradas, pessoas invejosas que desejaram não dar certo o teu projeto. E aquela mulher vendeu azeite, disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vivei do resto. Quando se procura a pessoa certa, homens de Deus, mulheres de Deus, você vai levar um conselho na direção de Deus e vai dar certo. Então, nesta noite, eu fecho aqui esta palavra gloriosa e maravilhosa que o Senhor revelou no meu coração. Recebe nesta noite o Senhor Jesus, o Filho de Davi, Deus vivo, ressuscita hoje os teus sonhos. Volte a pregar, volte a jejuar, volte a louvar como tu louvava, volte a fazer a obra como tu fazia, porque o Senhor hoje ressuscita os teus sonhos. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde